E aí, Argonautas, aqui é Daniel HDR. E essa pauta é uma pauta cagada. É uma pauta cagada porque ela nasceu ao acaso enquanto gravávamos o episódio comemorando 70 anos do Garcia Lopes. Você vai ouvir e vai perceber que a gente falou dos álbuns de figurinhas que eram ilustrados com imagens do Garcia Lopes do guia de licenciamento. Aí a gente esbarrou num link maluco, cara, que tem uma porrada de álbuns. E a gente começou, praticamente, o extra do episódio foi falando dessas figurinhas. A gente parou e pensou, porra, vamos lá, né? Vamos gravar logo um ArgCast falando desses álbuns bizarros que a gente acabou botando a mão. E sim, nós vamos falar de álbuns de quadrinhos. Talvez a gente escape um que outro assunto, né? Mas nós também vamos lembrar dos álbuns de boteco. Aqueles álbuns que tu ia lá no boteco comprar pra completar e ganhar uma panela, ganhar um barbeador, ganhar coisas absurdas que com certeza uma criança não usa. Contamos aqui com o Rogério de Souza. Oi, daí pessoal, daí como é que estão? Tudo bem? Ai. Eu dou graças a Deus por ter inventado as figurinhas autocolantes. Tu não te lembra que depois que surgiu as figurinhas autocolantes, todas as outras pareciam que eram coisa de chinelo? Sim, coisa de chinelagem. Cara, a chinelagem é o cúmulo da chinelagem. É tu ter um álbum de figurinha e tu não ter cola. E tua avó fazer uma cola caseira e colar. Isso aconteceu. Cola de farinha. Cola de farinha, que se usava pra fazer pandorga, pipa, né? Pô, cara, aquilo não desgruda mais depois que gruda. Olha aí. Eu já usei o esmalte da minha mãe, cara. Peguei um esmalte da minha mãe, passava e colava as figurinhas, cara. E sorte que a figurinha era boa, né? Senão o esmalte passava, né? A tinta passava da figurinha. Contamos aqui também com Sandro Rogerson. Hello! Só pra avisar que hoje eu não escovei os dentes, porque hoje eu quero jogar bafo. Ah, que nojo. Ah, sujou todo o microfone, que horror. Eu achando que ele ia falar da figurinha de chiclé, né? Que nós vamos lembrar também. Aí, pô, vocês não jogavam bafo não, cara? Uma vez só acho que eu joguei, cara. E foi com figurinha grudava chiclete na palma da mão pra virar as figurinhas. Aqui que nojento. Ali um catarro logo. Contamos aqui também com Andy Nakachrome. Fala, pessoal. O melhor álbum que eu tive foi do desenho do Rambo. Teve do desenho ou era um filme, cara? Do desenho, cara. Do desenho? Ah, não lembrava disso. Não lembrava desse álbum do desenho animado. É uma merda. Que nem o boneco. Nessa hora o Fabiano queria tá falando assim: puta que pariu, que eu não queria fazer imposto de renda, meu pai queria estar lá. Só pra xingar. E contamos aqui com um descabaçamento. Olha a sacanagem. Eu ia falar em miniatura. Ah, não. Não, é que podem interpretar errado. Contamos aqui com um descabaçamento do Toy Quest, o convidado Márcio Cabreira. É eu. Na verdade, eu só vim que me disseram que o réu ia estar. Como ele não tá, eu vou embora, tá, gente? Dá pra ele, então. Dá pra ele. Eu falei que vinha pra cá hoje, o Fabiano não veio. É, né? Então, esse é o podcast com as figurinhas faltando, então prepare-se. Sendo um ArgCast um podcast conhecido por se falar de quadrinhos, eu acho que a gente pode começar a conversa hoje falando dos álbuns de quadrinhos. Ô, Cabreira, tu te lembra qual foi teu primeiro álbum de história em quadrinhos, assim, relacionados a super-heróis, que tu botou a mão e começou a colecionar? Ou até nem começou a colecionar, tu começou a juntar algumas figurinhas? É porque isso rolava muito também da gente ter figurinha e não ter o álbum, né? Que era, às vezes, mais caro, enfim. Mas a minha memória visual, assim, eu tinha de um álbum, e aí eu achei ele na internet inteiro aqui, e eu descobri que o nome dele era Heróis Marvel em Ação. Eles usaram um logo parecido com o do gibi do Heróis da TV. E eu achava até que ele era mais antigo, mas ele é de 86. Ele vinha com um pôster do Homem-Aranha dentro, que pulando, assim, mal desenhado, em algum cenário de São Paulo, provavelmente, que era uma foto atrás. E eu me lembro que da minha mãe na distribuidora em Porto Alegre procurar as figurinhas pra gente completar o álbum. Ela comprou um pra mim e um pra minha irmã na época. A tua irmã também colecionou? Sim. Só pra não brigar contigo, porque, porra... Não, cara, a gente era de boa, que a minha mãe procurasse quando dava uma coisa pra um, dava pro outro também, né? A gente colecionou esse e a gente teve o do Menudo também, que a minha mãe não deixava a gente colar as figurinhas. Do Menudo! Que coisa, hein, seu Márcio? Mas a gente não podia brincar, porque na verdade o álbum era da minha mãe, né? Ela só não contava pra gente. Tua mãe colecionava álbum do Menudo? Sim, ela comprava as figurinhas, mas a gente não podia colar pra não estragar. Mas que coisa. Esse álbum de figurinhas, eu acho que a maioria aqui vai se lembrar dele, né? Ele foi uma gambiarra do caralho, né? Porque tu te lembra que no verso desse pôster do Aranha, tinha um pôster com todos os heróis da Marvel correndo, e ele era nada mais nada menos que a capa do Novos Titãs contra X-Men, toda refeita, né? Misturadão, né? Toda refeita. Horrível. Meu, e a capa desse álbum, cara, que coisa. O Wolverine ali no lado da Jean Grey, da Fênix Negra do Bernie, com a mesma altura, né? Não, cara, tinha coisa pior. Tinha personagem que parecia gigante. Ali os caras montaram, assim, e parece que teve algumas coisas que eles redesenharam por conta, assim. Foi. Faz o Thor. E alguém... Quem sabe fazer o Thor? Aí o cara fez o Thor lá. Eu acho que, assim, a coisa que tá mais bizarra mesmo é o surfista prateado John Buscema apontando pra baixo. E o
O Coisa tipo um anãozinho do Pânico. O Homem de Ferro voando, assim, com aquela máscara parecendo com um nariz ali. Pegaram uma imagem de arquivo. Cara, Cara, eu me lembro bem da capa, de ver a capa do álbum, assim. E especialmente do pôster, que eu já era muito fã do Aranha, assim. Mas eu não lembrava que era essa gambiarra toda, assim, pra mim era muito foda. E aí tu tem a Fênix do John Byrne ali, tem de tudo, né, cara? E na parte interna, tu viu que tem a imagem do Secret Wars, né? Que eles abriram e ainda meteram um monte de personagem. Ah, sim, eles fizeram uma borda com um pedaço do Secret Wars e o outro pedaço não era. A gente falou desses cromos, cara, no episódio do Garcia, que esses cromos, os caras faziam umas mistureba braba. Tu tinha os cromos metalizados, que nem era o álbum que foi do Heróis em Ação, que era o da DC. E tu tinha umas outras figurinhas que também eram montadas em 2 ou 3 partes. Mas era uma mistura de estilo e tinha um monte de coisa pintada errado. O Hulk contra o Dr. Samson aqui, por exemplo, o Dr. Samson não tá com as cores certas. O Wolverine tá com a roupa do marrom, todo pintado de amarelo. O Hércules de roxo. O Hércules. Horrível, cara. Tu, Rogério, qual foi o teu primeiro álbum? Ai, meu Deus do céu, meu primeiro álbum. Meu álbum não foi de quadrinhos, tá? Olha, eu vou dar uma história. Minha história vai ser um pouquinho longuinha. Quer dizer, vai chegar até o álbum, tá? A edição vai sofrer. Tá. Vai ter que cortar coisa. Fala, porra! Tá. Começa em 1982. 82 era uma criança de 6 anos, inocente da vida e tudo mais. Até que num domingo de noite como este, deu o Fantástico, né? Anunciando um filme. Você tem ideia de que filme seria? 82? Retorno de Amor, Jedi? Estranho Amor? Não. Fome de Viver? Não. E.T. o Extraterrestre. Eu lembro, cara! Nossa. Eu tive esse álbum, cara! Sim, meu. Mas assim, ó, foi uma coqueluche, né? Tá, todo mundo adorava. Só que o que não me ajudou naquele momento? O que não me ajudou foi ver aquilo à noite, o quarto estava apagado, a televisão escura, vendo aquela imagem, aquele filme, aquele bicho não é stop motion, cara. Ele andava, ele tava no escuro, cara. Aquilo era apavorante e não me ajudava em nada. O lugar onde é que eu morava, que era tipo um bequinho escuro, assim, até a gente morava numa casa super conjunta, assim, de tudo junto, é um casarão só, mas é um apanhado de casas juntas, né, e pra chegar até a minha casa, que era lá no fundão, no escuro, né, quase não batia sol direito, né, e de noite era assustador, e também não me ajudava nada, ter dois irmãos mais velhos também, né? Que sabiam que eu estava com medo e eu estava na mão deles, né? E nesse inteirinho, nessa coqueluche toda do ET, a minha mãe resolveu nos levar para ver o filme no cinema. Naquela semana? Não sei, foi dias depois. Ver aquele filme no cinema. Aí, cara, adivinha? Qual a única criança lá na frente do cinema que não quis ver aquele filme? Que vergonha, Rogério. Eu. Cara, assim, tava dando Tron, eu me lembro, tava dando Tron, tava dando A Ira de Khan, e os outros filmes ali, no outro cinema. Daí eu queria ver os outros filmes, não, tu não vai entender, Rogério, são tudo legendado, puta. Né? Daí eu voltei com meu pai pra casa, né, meu pai nos encontrou lá no centro, lá, e eu voltei com ele pra casa. Mas tu não quis ver de medo mesmo, não é porque tu não tinha gostado. Não quis ver de medo mesmo, cara. Porque tava o rosto daquele bicho lá no negócio de cinema lá, aquela mão lá. Cara, eu tava apavorado. Aquela mão lá. E pra piorar... Isso soa muito esquisito. Rogério. Venha fazer um exame de próstata, Rogério. Sim, isso é um pesadelo. Não, mas o pior era ver ele desenhado, né? Porque você via ele ao vivo ali no filme, era uma coisa, mas desenhado era pior ainda. Cara, no cinema, os caras tinham desenhado ele feito um desenho, assim, no cinema, assim, em especial pro filme, assim, que foi uma coqueluche, fila pra tudo quanto era lado, todo mundo queria ver aquele filme, tá? Mas, e aí, finalmente, uns dias depois, a minha mãe resolve comprar álbum de figurinha pra mim e pro meu irmão, com aquele bicho na capa. Completa. Cara, eu não aguentei aquele álbum, cara. Daí eu não consegui completar, eu não consegui colecionar figurinha nele, assim.
Era frustrante, cara. Era muito frustrante. Eu tô olhando as imagens do álbum, Rogério, e tem um monte de painel com 4 figurinhas, né? Montando cena grande, né? Cara, exato, cara. E também tem aquela figurinha do bicho, assim, se assustando num milharal, assim. Aquela figurinha, eu tô vendo aqui. Cara, é assustador, meu. Meu Deus. Cara, a gente sente o medo, né, na voz do Rogério, cara. O ET, eu não sei como é que os caras aceitaram esse design pra criança, cara. Que ele é muito feio, cara. É o equivalente do fofão, isso aqui. Ele parece a larva. Sabe quando a mulher sonha que tá tendo o filho do mosca e nasce a larva? A larva crescesse a ET, cara. E foi assim que eu soube a trama do filme por causa desse álbum de figurinhas. Sabe por quê? Porque mais tarde ainda, o meu primo, que morava lá no mesmo local que a gente, completou o álbum daquele método que era conhecido lá, que o pessoal comprava as figurinhas que faltavam e tudo mais. Mandava pra editora a cartinha, né? Mandava a cartinha e ele completou o álbum todinho, assim. Daí tava toda a trama ali do filme ali. Eu tô olhando Los Amiguitos de ET lá no final. Essa é a versão espanhola, mas eu acho que foi essa. É o mesmo álbum, Rogério, só que aqui tá espanhol. É o mesmo álbum. Licenciaram o mesmo álbum. E tu, Andy? Cara, o meu primeiro, assim, que eu me lembro, é que nem, não sei quem de vocês falou que, assim, a gente costumava ter picado, né? Todo mundo colecionava, mas nem todo mundo tinha o álbum, né? É o Galeria Disney. Eu mandei aqui, mas não abriu a imagem, peraí. O Sandro mandou. Galeria Disney. Eu mandei uma imagem. Galeria, só que o meu é Galeria Walt Disney, a capa não é branca, que nem a do que o Sandro mandou. É uma vermelha, não é? É de 82. Tem um piquinho junto com o Tio Patinhas na capa, não é? Esse mesmo, mesmo. Esse daí era, tipo, mais tradicional, né? Tinha vertical e horizontal e mostrava os personagens sozinhos. E aquele período da Disney até o Cão e a Raposa, né? O período clássico deles, né? Esse foi, acho que, assim, foi o único que eu consegui completar quase todo, assim. Foi quase tudo eu consegui desse. Acho que eu tinha um não sei porquê também, de colégio. Colega meu de colégio tinha esse álbum, não me é estranho. E eu lembro que, nossa, nessa época, vocês lembram daquele almanac Disney que era mais grosso, assim, não era lombada quadrada, eu comprava, era temático, né, era robôs. Esse era Disney Especial, né? Disney Especial, isso, Disney Especial. Ela lia muito, e esse aí eu completei quase tudo, faltou pouquinho, assim, foi o primeiro. Depois, sinceramente, assim, era difícil completar tudo, né. Sandro? O meu é o mesmo que o do Andy, só que o meu é a primeira versão, né? É o capa branca? O branco. Isso, é o de capa branca. Isso daí, na verdade, não fui eu que completei, né? Que meus pais que me ajudaram a completar. Minha mãe que me ajudou a completar esse álbum aí, porque era muito novo ainda, né? Mas são os mesmos cromos? E muda muito? Sandro? Então, eu acho que o do Andy, eu acho que é uma versão... Teve um upgrade, assim, nos personagens, né? O meu é do começo de 70, então acho que não tinha muita coisa ainda. Não tinha um biquinho, por exemplo, ainda, né? O biquinho tá na capa desse que o Andy falou. Tem o biquinho mais adiante. Então, eu ainda não tinha. Mas era legal. Minha mãe completou pra mim e nessa época eu me gabava porque eu sabia o nome de todos os personagens, né? Porque era tipo um guia de personagens que tinha lá. Então eu sabia. A Cleo é o peixinho que tem lá no Pinóquio. E tem umas coisas muito loucas lá. Não sei se é o peixinho ou o gatinho preto, também já não lembro mais. Mas foi legal, só que eu estraguei esse álbum, né? Minha mãe deve ter... Eu não tinha muito brinquedo, assim, legal na época, e eu queria brincar com aquelas figurinhas. Então eu peguei a tesoura e cortei. Com noção do mundo pra cortar certinho, de acordo com o personagem, né? Só que assim, às vezes eu queria brincar com o Mickey, recortava o Mickey e descobri que atrás tava o Pato Donald, aí eu perdi o Pato Donald. Mas esse álbum que tu tinha, Sandro, não era que nem o do Andy, que a figurinha que não tava ali tinha a versão dela em preto e branco, impressa? Tinha também. Ah, por isso que tu recortava, então. Não, o meu praticamente já tava completo, se eu não me engano, tava completo. Meu Deus, tu cortou ele completo? Cortei. Pra quê, velho? Porque eu queria brincar, cara. Eu queria brincar com os personagens. Eu não tinha. Aqui uma coisa que eu descobri tempos depois, mas não tão mais velho, é que se tu botasse vapor de chaleira, a cola ficava um pouco mais frouxa, ficava mais fácil de tirar. Sério, Olha, cara? Tu botava ali perto do bico da chaleira? É verdade. Alguém me contou isso e fui fazer. Aí eu ganhei uma bolha na mão. Ah, mas tu também segurou com a mão junto, caralho. Tem que segurar separado. Troca. Ô Daniel, Oi. Eu lembro que na época, eu lembrei agora que na época que eu comprei esse da Disney, ao mesmo tempo meu pai me deu um outro, só que esse daí eu nem cheguei a colar nada, que era um da Hanna-Barbera, Turma HB, lembra que tinha aspas HB? Sim. Gibi da Hanna-Barbera. Eu achava bizarro que na capa dele... Oi? É o Super HB, não é? Eu acho que é mais ou menos Super da mesma HB. época, não é? Isso. Ou não? Eu achava... eu não lembro exato. Eu só sei que eu achava bizarro que na capa tinha assim, Zé Colmeia, Flat Flintstone, e lá embaixo tinha assim, o Ben Green. Tinha o Ben Green na capa. Tinha o desenho do coisa, né? Ah, o desenho do coisa que as pedras grudavam nele, né? Isso, Anéis Mágicos. Sim. O primeiro álbum que eu
colecionei, que foi com meu pai, inclusive, é o álbum do Fantasma, que o meu pai, ele colecionava quadrinhos, né, como eu já comentei outras vezes, e ele gostava muito também dos quadrinhos da RGE, né, ele comprava Fantasma, Mandrake, e inclusive um dos primeiros super-heróis, assim, solo que eu fui apresentado foi o Fantasma. E ele colecionou esse álbum comigo, e eu me lembro que esse álbum tinha um brinde, o brinde dele era um boneco em tamanho real do Fantasma de papel, que as juntas elas eram articuladas por um pinozinho, sabe? E aí tu podia pendurar na parede, assim, ficar aquele boneco do Fantasma com os braços móveis e as pernas também. É esquisito. Tipo aqueles móveis. Tipo aqueles móveis que vendiam nos anos 80? Isso. Papai Noel e não sei Isso. Só que era só de papel, né? Só de papelão. E aí a gente colecionou o álbum até eu tirar a figurinha, cara. E aí ele trouxe, uma vez nunca me esqueço, ele veio do centro, né? Que ele trabalhava no centro da cidade e veio com mais uns cromos do álbum e o boneco já em tamanho real lá dentro de um saco plástico pra gente montar. As figurinhas até desse álbum, pegava lá, contava a história do Fantasma, não sei se vocês estão vendo aí. Elas eram grossas, cara, elas eram impressas num papel cartão, assim, que era quase a capa das revistas, sabe? Nossa, era plastificado, bem grossas mesmo as figurinhas. Tanto que quando a gente completou o álbum, ele ficou pesado, sabe? Porque a cola, mais as figurinhas, tudo junto, né? Eram os cards quase. Hã? Eram quase uns cards, então. Eram quase cards. Dava pra dizer que se tu não colasse no álbum, você funcionaria como cartões mesmo, como card. E aí tu tinha toda a história do Fantasma, explicava, por exemplo, do Fantasma que a gente tá acompanhando não ser o que naufragou lá, né? Daquele navio que foi atacado por piratas, tudo. Aí tem uma aventura do Fantasma, aí tinha o casamento dele também, né? Conta tudo até o momento do casamento. E aí acho que eram o quê? Deixa eu ver aqui. 300 e lá vai pedrada. 258 figurinhas. 258, isso aí. É. E aí a gente completou ele na raça, cara. Não precisou escrever pra editora nem nada. E esse álbum é um que eu andei procurando hoje em dia, até pra tentar comprar de novo, tá muito caro. Nossa, tá impraticável. Assim. Mas é uma lembrança que eu tenho bem vívida. Assim. E foi o único álbum que eu completei mesmo, porque nessa época teve um outro que a gente tentou fazer que eu não consegui, que era um do Superman. Só que não era um do Superman com figurinhas. Ele era com os vedantes de borracha das tampinhas da Pepsi Cola. Nossa. Você se lembra disso? Lembro. Alguém se lembra aqui? Não sei, não ouvi. Tu lembra? Eu lembro das vedações de borracha, assim, com super-heróis. Isso eu me lembro. Do filme Super-Homem. Eu lembro disso também. Era de qual refrigerante? Era da Pepsi. Essas tampinhas a gente pegou algumas, aí tu juntava um número X de tampinhas pra trocar pelo álbum, só que a gente não conseguiu completar o álbum, né? Era muito figurinha, né? E aí eu não completei, mas o primeiro que eu fiz e completei foi esse do Fantasma. Caramba! Você se lembra dos chicletes com figurinha? Sim. Do Superman, não. Não do Superman. Eu achei isso aqui, cara. E o pior é que eu tive várias dessas figurinhas também. Só que eu nunca tive álbum. Dá uma olhada aí. Ping-pong era muito bom, né, cara? Putz, quantos álbuns a gente não tentava fazer com esses chicletes aí? Figurinha de chiclete. Ah, já tinha visto isso aqui. Agora essa capa é um primor, né? Essa capa desse álbum, cara. Olha aquele Batman no fundo. É o álbum na acromegalia. Olha o tamanho das mãos dos caras. E olha a pose do Robin, cara. Essa é a pose do Aranha do John Romita Sr., cara. Caralho, olha isso. Que coisa séria, meu. E aí tu tem na capa os heróis da DC, só que quando tu começa o álbum tá os da Marvel. Parabéns. É que nessa época aqui, foda-se a franquia, né, cara? Eles tinham a licença dos dois e botaram tudo no mesmo álbum. E aí tu tinha o Falcão, fizeram um whitewash aqui no Falcão, tu viu? Pintaram ele de branco. Opa! Olha o Star-Lord, meu. Pássaro da Galáxia. Pássaro da Galáxia. Tu tem também o... Cadê? O Pantera Negra. Ele nem tá pintado, eles imprimiram ele com azul. E aí dentro do álbum, dentro do álbum o Falcão tá com a cor certa, cara. Pode ser a maneira de fazer a figurinha, né? Agora tu viu ali que tem até o Icarus dos Eternos? Tem. Ah, tem Serpente da Lua, tem o Pantera Negra, que não parece tão negro aqui na figurinha. O motoqueiro fantasma, o fantasma voador. E um dos personagens só dos Guardiões da Galáxia virou o Guardião da Galáxia. Sim, é tipo o Barão Vermelho do Silvio Santos, assim. Quem é o Barão Vermelho? Fantasma voador. E aí a página que tem da DC, do Super-Homem, numa página que tem a Feiticeira Escarlate, o Loki e o Guardião da Galáxia. E aí na última página tem uma figurinha da Mulher Maravilha, do Batman e do Robin, e termina o álbum. Qual o sentido disso, cara? São marvecos, cara, que eles E o Batman com as mãozinhas de quem tá fazendo maldade, assim, né? É o Batman com a mão com artrose. É o Manga que tá vestido de Batman. A Mulher Maravilha tá em pé e aqui a figurinha dela tá deitada. Qual o sentido de botar a figurinha deitada? Tudo bem. Então,
só tivesse... A serpente da lua virou dragão da lua. Olha o isso. Tá aí o tubarão assassino. Tubarão assassino. Esse monstro de 2,5 metros é o animal de estimação da família real dos não-humanos. É mais forte que um par de bois. Gera energia que pode transportá-lo e aos seus companheiros mais por longas simples, né? distâncias. Não tinha outra referência pra dizer o quanto ele é forte, assim, né? Essas coisas que o pessoal não tem. Falta de referência. Mais forte que o Ted Boy Marino. O Wolverine com V, não sei se vocês viram. Wolverine. Que beleza. Aí tá aqui, ó. O primeiro maior super-herói canadense. Ele era um ser mutante antes de ter seus poderes desenvolvidos pelo governo canadense. Wolverine é muito forte, ágil, possui garras retractáveis, que ele usa junto com seu traje mascarado. E pula quase tanto com o Hulk. Pula quase tanto quanto o Hulk, cara. Cara, eu proponho aqui que a gente agora meça as forças dos heróis em bois sempre. Quantos bois é um super-homem? A discussão não tem que partir daí. Depende do tamanho do boi. Figurinhas Heróis Marvel em ação levam você aos mais distantes limites da ação e da aventura. Colecione Heróis Marvel em ação, grátis, 2 pôsteres exclusivos.